O Salmo 143, nos diz assim: atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti em continuidade ao culto que estamos oferecendo ao Senhor nesta noite como Tua igreja, pedindo a Deus que o Senhor continue nos visitando com a Tua graça e recebendo a nossa adoração. Expressa agora a Ti, Senhor, pela dedicação do nosso coração à pregação da palavra do Senhor que já lemos, com toda dedicação devida, ó Deus, a fim de que compreendamos a Tua palavra e, ao compreendê-la, conformemos a nossa vida nos graciosos caminhos do Senhor, que nos conduz em pastos verdejantes e águas tranquilas. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos a beleza da verdade do Senhor e sermos, ó Deus, guiados pela graça, pelas veredas benditas do Senhor. Usa o Teu servo nesta noite, fortalece a nossa fé pela Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Mas, irmãos, como devemos suplicar ao Senhor em meio à aflição? Em primeiro lugar, reconhecendo a nossa indignidade. Reconhecendo nossa indignidade. Os versos 1 e 2 nos ensinam isso. O salmista se achega a Deus aqui, dizendo: Senhor, que o Senhor então atenda a minha oração e que o Senhor dê ouvidos às súplicas que eu faço diante do Senhor e que o Senhor me responda, segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. É interessante que o salmista está dizendo para o Senhor Deus dar ouvidos à sua petição, e que o Senhor mesmo, esta é a linguagem, que o Senhor ouça atentamente tudo aquilo que eu coloco diante do Senhor, expressando assim o salmista, então, um desejo profundo de que essa petição dele seja ouvida e atendida por Deus. A ideia mesmo é que Deus preste atenção, mas essa parece não ser uma maneira respeitosa de se dirigir a Deus. Então, os nossos tradutores aí preferem ouça atentamente ou dá ouvidos, mas é a ideia de chamar mesmo nesse sentido: Senhor, eu não tenho outro para recorrer senão a Ti, então incline os Teus ouvidos para ouvir a minha petição, porque é só diante do Senhor que eu posso levá-la. Essa é, de fato, irmãos, uma súplica urgente e angustiante, que o salmista não tem em quem recorrer senão ao Senhor. Ele pede, então, por súplica aqui, como um apelo humilde de pedido de ajuda a Deus, de alguém que se encontra em grande aflição e por si mesmo não consegue se proteger.
O que o salmista suplica aqui ao Senhor é que o Senhor, então, responda a sua petição, ou seja, atenda a seu pedido, que é feito por alguém aflito, irmãos, que reconhece não encontrar esperança em outro lugar, senão no Senhor. O salmista pede que o Senhor, então, ouça a sua oração, que ouça atentamente sua súplica, e ele pede ao Senhor, então, aquela súplica que ele fará ao Senhor. No entanto, ele pede ao Senhor e pede que o Senhor dê ouvidos a ele, que o Senhor o atenda, ouça a sua oração e responda à sua necessidade. Termina o verso 1 nos dizendo: não conforme o mérito dele, mas conforme a fidelidade do Senhor e a sua justiça. Este salmo, irmãos, é marcado, portanto, por uma profunda humildade do salmista suplicante, como nós veremos, inclusive, no verso 2. Mas desde o início está posto aqui, ele de fato pede que o Senhor o ouça, pede que o Senhor o atenda, pede que o Senhor dê ouvidos, pede que o Senhor incline os ouvidos para ouvir a sua súplica, mas que o Senhor atenda a necessidade dele. Não conforme alguma coisa que está no salmista, mas conforme a própria fidelidade de Deus e a própria justiça de Deus. Ele está antecipando o que ele vai dizer no verso 2, que não há nenhum justo diante de Deus, por isso é que ele já apela a Deus aqui, que Deus incline os seus ouvidos, não porque ele é bom, mas por causa da bondade de Deus, da fidelidade e da justiça do próprio Senhor Deus. É alguém que não confia em si mesmo, irmãos, mas confia na fidelidade do Senhor e na justiça do seu Redentor gracioso. Essa humildade dele e esse reconhecimento da carência torna-se bastante evidente, mais evidente ainda no versículo 2, porque é o que nós lemos lá no verso 2, onde ele suplica que, como ele está se achegando diante de Deus, ele então suplica que Deus não entre em juízo com ele, porque ninguém é justo diante de Deus. Esse é o reconhecimento do salmista no verso 2. Não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ninguém é digno diante de Deus. Ao contrário, diante de um Deus santo, se Deus for nos tratar conforme nós mesmos, o que nós somos é julgados, culpados, condenados. A ideia dele suplicar que Deus não entre em juízo com ele é que Deus não o condene, exatamente isso, porque se Deus o julgar conforme ele, a sua dignidade, a sua própria justiça, a sua própria fidelidade, então o resultado desse julgamento seria a sua condenação. E o que ele pede então é que Deus não faça isso quando ele então ousa, nesse sentido positivo do termo, se achegar diante de Deus, porque ele não tem outro a quem pedir socorro. Nós vemos aqui, irmãos, que o homem que é reconhecido na Escritura como o segundo coração de Deus, ele não se chega a Deus com algum tipo de presunção por ter sido escolhido do Senhor. Nós conhecemos a história de Davi, toda ela, não apenas os seus momentos dramáticos de fragilidade, inclusive de queda e pecado, mas toda a sua história de piedade, de devoção e de fidelidade a Deus. Nós conhecemos que foi o Senhor quem foi até a casa de Davi e escolheu Davi segundo o seu coração. Um homem que pastorearia o seu rebanho, a igreja do Senhor, o reino de Deus, como rei de Israel, pastorearia o rebanho do Senhor e conduziria o povo de Deus nos caminhos do Senhor, como ele fez na maior parte do seu tempo. Davi era um homem escolhido do Senhor. Era um homem que, embora em momentos marcantes de fato tenha pecado, mas era um homem que tinha uma vida distinta da vida dos ímpios. Mas ele não se chega diante de Deus pelos seus méritos, feitos, dignidade, ou por qualquer tipo de privilégio recebido da parte do Senhor. Ele se achega diante de Deus reconhecendo que diante dele, diante do Senhor, ninguém deveria jamais pensar de si mesmo outra coisa, senão como um pecador carente da graça de Deus e que precisa de misericórdia. Em outras palavras, Davi se achega a Deus e diz: olha, Deus, não me condene conforme eu mereço, mas socorra-me conforme eu preciso, por causa da tua graça e da tua justiça, da tua fidelidade e da tua justiça. O salmista, também no Salmo 133, irmãos, afirma que se Deus nos olhasse considerando apenas nossos pecados, não haveria nenhuma esperança para nós. Diz lá o Salmo
33, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? E Paulo, lá em Romanos 3, nos versos 9 a 20, coleciona então um conjunto de passagens bíblicas do Antigo Testamento a respeito do demérito humano diante de Deus, como nós lemos no começo deste culto. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, então ele vai citar um conjunto de passagens, incluindo o Salmo 143, verso 2 aqui: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, sua língua urde engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de amargura, de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e eles desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, diz Paulo, ainda no capítulo 3, verso 19, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo repete lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, esta mesma verdade expressa no Salmo 143, 2, onde lá em Gálatas está escrito assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Em resumo, irmãos, como reconhece Paulo e reconhece também Davi, e reconhece o salmista no Salmo 130, ninguém jamais deveria se achegar a Deus pensando que é digno ou merecedor da assistência divina. Ninguém. Ninguém. Deveríamos todos nós nos achegarmos a Deus diante da nossa condição de mendigos, pedintes, suplicando a misericórdia, que é a suspensão da punição que nós merecemos, e suplicando a graça, que é a manifestação do favor imerecido do nosso Redentor e Rei. Assim, o salmista se apresenta com um coração humilde diante do Senhor, reconhecendo que Deus trata o salmista não conforme a sua condição, pois ele é um pecador indigno diante de Deus, mas conforme a fidelidade e a justiça do próprio Deus, que em Cristo faz o pecador ser recebido graciosamente no trono dos céus. Essa humildade, irmãos, que reconhece então a sua indignidade e reconhece a misericórdia do Senhor em seu favor, é o Evangelho, que condena todo o coração presunçoso e autoconfiante, mas dá esperança ao pecador. Tito, lá em Tito, Paulo escreve assim, título 3, verso 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Repetindo Gálatas, então, o homem não é justificado por Deus pelas obras da lei, porque diante da lei ninguém é justificado diante de Deus. Por que nós podemos ter esperança de comparecer diante de Deus? Não baseado na nossa autojustiça, mas na justiça do alto que vem de Cristo. Conforme também Hebreus vai nos ensinar, tendo, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, então nos aproximemos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, na esperança, irmãos, de que de fato nós seremos socorridos e assistidos pela bondade graciosa do Senhor, que recebe pecadores, não por causa da autojustiça do pecador, mas por causa da justiça que vem do alto de Cristo, o nosso Redentor. Em certa ocasião, o nosso Senhor Jesus Cristo propôs aquela parábola conhecida como parábola do fariseu e publicano, que também lemos aqui no início do nosso culto.
E nós sabemos que, naquela parábola, um homem se achega diante de Deus cheio de autoconfiança. E o outro se achega a Deus reconhecendo que não é digno sequer de comparecer diante desse Deus. E a parábola nos conta com muita clareza que aquele homem que reconheceu a sua condição indigna voltou para sua casa perdoado. E aquele homem que se achava cheio de aquele homem autoconfiante, que se achava digno de comparecer diante do tribunal de Deus, do jeito que chegou, saiu tomado dos seus próprios pecados e da presunção arrogante do seu coração. Mas aquele pecador não, que reconheceu diante de Deus quem ele é e a sua indignidade diante de Deus. O texto é muito claro em nos ensinar lá em Lucas que ele voltou para casa perdoado, justificado. Portanto, irmãos, quando nós suplicarmos ao Senhor, diante das aflições que marcam o nosso coração, nós precisamos, antes de qualquer coisa, reconhecer quem nós somos. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós somos pecadores, nós somos indignos. Se Deus tratasse qualquer um de nós conforme a nossa própria justiça, não nos restaria outra coisa senão condenação e condenação eterna. Nós jamais deveríamos, ainda que as nossas queixas e a nossa causa seja justa, ainda que neste caso aqui, como pode ser o nosso caso, não é que Davi havia cometido um pecado específico e por ele está se colocando diante de Deus. Na verdade, Davi estava sofrendo drasticamente pela impiedade de homens perversos que estava atacando a vida desse servo do Senhor. Ele está sendo brutalmente assolado pela impiedade dos inimigos do reino. E ele vai apresentar a sua queixa aqui, que é uma queixa justa. Estão me agredindo, estão me atacando, ímpios estão se manifestando contra mim odiosamente, estão me arrastando por caminhos tenebrosos, dado o poder grandioso da sua opressão. Ele tem uma causa que é justa, mas ele não se chega diante de Deus como se ele fosse digno de ser atendido por Deus, mas como alguém que se reconhece pecador, carente da graça do Senhor. A causa pode ser justa, como era aqui, mas aquele que se apresenta para pedir por uma causa justa é um pecador, porque todos nós somos pecadores. Isso é muito didático para nós, irmãos, porque nos leva a exemplo deste salmo, antes mesmo de apresentarmos a nossa queixa, de apresentarmos o pecado de outro contra nós, nós apresentamos o nosso próprio pecado diante de Deus. E não há dúvida de que, ao admitirmos o quanto nós somos pecadores carentes da graça de Deus, a nossa percepção da realidade será moldada por isso. Um homem cheio de autoconfiança, achando que merece diante de Deus ser atendido, é um tolo. É um tolo presunçoso. Mas aquele que se achega diante de Deus, reconhecendo a sua condição de indignidade, esse experimentará a liberdade de poder lançar diante de Deus a sua súplica e o seu anseio e ser ouvido por esse justo juiz que nos trata não conforme a nossa própria justiça, porque ninguém sobreviveria diante de Deus, mas conforme a justiça e a fidelidade dele. Quando nós nos achegamos a Deus, irmãos, nós nos achegamos pensando que somos merecedores ou conscientes de que somos pecadores, carentes da graça e que só podemos achegar a Deus confiando nos méritos de Cristo, porque é isso que Davi faz aqui. Então, como nós devemos suplicar ao Senhor em meio à aflição? Em primeiro lugar, reconhecendo nossa indignidade. Ou seja, reconhecendo que nós somos pecadores. Em segundo lugar, este salmo nos ensina que ao nos achegar diante de Deus, diante do Senhor, para suplicar pelas nossas aflições, nós devemos admitir a nossa fraqueza.
Os versos 3 a 6 nos ensinam isso. Admitir a nossa fraqueza. Davi diz que o ataque maligno do inimigo tem feito ele morar em trevas. Que os inimigos de Davi são tão poderosos que promovem a Davi uma experiência sombria de morte. É assim que ele descreve: o inimigo me tem perseguido a alma, tem me arrojado por terra a vida, tem me feito habitar na escuridão como os que morreram há muito. Os servos do Senhor não estão imunes, irmãos, a experiências dramaticamente angustiantes, que são descritas até como habitação em trevas. O Salmo 23 também nos diz isso, que nós estamos sujeitos a andar pelo vale da sombra da morte, nós não estamos imunes a essas experiências sombrias de aflição que assolam a nossa alma. A experiência do salmista aqui é de alguém que mora então num sepulcro, no meio daqueles que já morreram há muito. Irmãos, veja como o inimigo é violento e como o verso 3 descreve essa violência brutal do inimigo. Veja que há um progresso aqui descrito nesse texto, ainda que com uma linguagem figurada, mas um progresso da violência desse inimigo. Veja que o inimigo persegue o salmista violentamente, o inimigo me tem perseguido a alma, ou seja, ele é como um caçador atrás de uma caça. Davi já disse isso no Salmo 141, também no Salmo 140 disse isso, ele é como uma caça, e o caçador está a ponto de querer devorá-lo. Então, olha só o progresso da violência do inimigo de Davi aqui. Ele é alguém que persegue ele energicamente, e então quando o alcança, ainda no verso 3, o arroja por terra, o lança por terra. Então é como quem está correndo atrás e ao pegar então joga por terra. E ao jogar por terra, o executa com um golpe mortal, fazendo morar no mundo dos mortos. E isso aqui, irmãos, resulta para Davi em um sentimento profundo de desânimo, misturado com um desespero angustiante, como o verso 4 nos diz. As constantes agressões que Davi sofria aqui, neste caso em particular, ele admite que esta violência contínua de alguém que o persegue, que tem o alcançado, que tem arrastado ele para o caminho de trevas, no sentido de assolado a sua alma profundamente, resulta aqui no abatimento do coração dele. Por isso que está escrito aí no verso 4, por isso, ou seja, por causa da violência dos inimigos, progressiva e brutalmente progressiva, por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Essa linguagem de Davi aqui reflete uma ideia reiterada, repetitiva, contínua, de alguém que então, por causa da violência dos seus inimigos, se encontra agora com um coração continuamente esmorecido, um espírito continuamente esmorecido e um coração perturbado, angustiado. Vejam só, irmãos, que este sentimento é de fato um sentimento de abatimento, de desfalecimento e de esmorecimento, um desânimo profundamente agudo que assolou Davi. Chega a hora, irmãos, que um homem de Deus cansa de suportar tanto ódio contra si, como aconteceu com Davi. E ele, em tristeza profunda, encontra-se com o coração assolado. Esse sentimento também é um de perturbação intenso, que faz ele ser tomado desse assombro terrível, de transtorno, de perturbação na sua alma, que o devasta brutalmente. De fato, irmãos, de alguma maneira o inimigo encontrou êxito na vida de Davi. Ainda que um êxito temporário, mas êxito. E esse é um dos maiores êxitos que o inimigo pode nos causar, desanimar a nossa alma e perturbar o nosso coração. De fato, Davi reconhece aqui que ele desanimou. Eu estou dizendo que nós precisamos, irmãos, ao nos achegarmos diante de Deus, para suplicar diante da nossa aflição, termos a coragem de admitir a nossa fraqueza.
Se há desânimo que está no seu coração, é isso que você precisa apresentar diante de Deus. Se é perturbação que assola a sua alma, não é outra coisa que você tem que dizer a Deus, senão Deus. É assim que se encontra o meu coração, abatido, aflito, angustiado e desanimado. O inimigo teve êxito sobre mim. As situações aflitivas que eu tenho experimentado me arrastaram por um caminho de desânimo brutal, porque é assim que eu me encontro diante do Senhor. O que nós deveríamos dizer para Deus, irmãos, quando nós nos achegamos aflito diante dEle? Exatamente aquilo que habita o nosso coração. Exatamente como nós nos encontramos de coração e alma. O salmista estende aqui a sua aflição, quase como que com uma nostalgia, se lembrando do passado, no verso 5, onde ele diz: olha, eu lembro-me dos dias de outrora, e eu medito em todos os feitos do Senhor, nas obras das tuas mãos, eu pondero, considero, eu avalio, eu me lembro e eu fico refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor já fez. De fato, diante dessa profunda angústia, onde o salmista se encontra abatido e perturbado pela violência dos seus inimigos, ele se volta para o Senhor se lembrando do que o Senhor já fez em favor dele nos dias passados, meditando então, considerando toda a bondade de Deus que ele já experimentou. De fato, há um ponto de esperança do salmista nesse versículo, porque ele sabe que esse Deus é bom, embora ele se encontre desta maneira, ele sabe que Deus é bom, bom para com ele e bom para com todo o povo de Deus, como a história da redenção registrou claramente, mostrando o caráter gracioso desse Deus. Então, de fato, há um tom de esperança aqui, mas ao mesmo tempo essa esperança reforça o senso de fragilidade e de fraqueza desse salmista, pois ele reconhece que somente o Senhor pode fortalecê-lo novamente, se o Senhor tratá-lo agora, como tratou dele e do povo de Deus no passado, porque nesse momento não é assim que ele tem experimentado a graça de Deus, ele se encontra abatido de coração. E ao se lembrar então, irmãos, da bondade de Deus manifestada no cuidado do Senhor por Davi, ele anseia profundamente pelo seu Redentor e Deus, a quem ele adora, mesmo angustiado, como nós lemos no verso 6. Mesmo abatido, cansado dos ataques brutais do inimigo, que encontraram êxito no coração de Davi, porque fizeram ele esmorecer, ele não se esquece da graça de Deus, embora sinta profunda falta da manifestação imediata dessa graça de Deus em seu favor, como ele vai pedir depois. E diante desse Deus ele adora, mesmo angustiado, ele adora. Verso 6, eu estendo as minhas mãos a ti, a minha alma, como terra árida ou sedenta, anseia por ti. Então, essa sincera e profunda adoração, o salmista lança seu coração diante do Senhor. A ideia de estender ou levantar as mãos é uma posição adorativa cultica, bastante evidente nos crentes do Antigo Testamento. A parábola do rico e a parábola do publicano e do pecador, onde aquilo que era habitual de se fazer, o publicano sequer conseguia fazer diante de Deus, levantando as suas mãos ao Senhor em adoração. Ele, nessa postura adorativa, ainda que profundamente abatido, ele declara o seu anseio e a sua necessidade de Deus, comparando a sua alma, então, como uma terra que está sentindo falta da chuva, uma terra que é árida, então, que está carecendo da chuva, assim é a alma dele diante do Senhor. Quem conhece um pouco aí do contexto agrícola, sabe que vai chegando uma época do ano, vai ficando preocupante, né? Especialmente naqueles anos em que a chuva não vem, normalmente deveria vir e não veio ainda. E a terra vai como que pedindo água, e vai sendo evidente a sequidão, a ausência de água, a aridez da terra, que assola o gado, ou se é só plantação, tudo aquilo vai experimentando aquela angústia, e é como que se a terra estivesse clamando por água que só pode alcançá-la, fora os sistemas de irrigação artificial, quando a chuva vier. Então há um anseio profundo da terra que está seca, árida, esperando por água. E quando a chuva vem, tudo reverdeja, floresce.
e até alegra o coração dos homens por ver agora sua terra novamente saciada dessa sede brutal que a assolava. É exatamente essa imagem que o salmista descreve a sua própria alma num tempo de sequidão tão intenso, de estiagem tão aguda. É assim que ele anseia por Deus, como terra árida anseia por chuva. O Salmo 42 diz algo semelhante. Versos 1 e 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O Salmo 63, 1 também faz isso. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Sem a visitação graciosa de Deus, irmãos, a alma do salmista é seca, árida, como a terra fica em tempo de estiagem severa, até ser visitada pela chuva. No final desse versículo 6, nós encontramos aquela expressão conhecida como selá, ou pausa, como a tradução, nova versão internacional põe, que é aquele elemento que descreve uma mudança litúrgica, seja marcando o cântico, ou seja marcando a leitura da poesia, mas chamando de alguma maneira para uma mudança de tom. É como se agora o salmista acabou de apresentar diante de Deus a sua condição mais íntima, de angústia e aflição, de abatimento e de assolação, a sua indignidade diante de Deus e a sua profunda carência. E é como se ele respirasse antes de continuar, apresentando então o seu anseio e a sua necessidade diante de Deus. Nós temos aqui então um salmista que reconhece que é alguém indigno diante de Deus, mas ao mesmo tempo admite a sua fraqueza diante do seu Redentor, a quem unicamente ele tem esperança e por quem ele anseia. Irmãos, dois momentos nesse aspecto aqui que estamos tratando, da necessidade de expor a nossa fraqueza diante de Deus quando nós nos achegamos a Ele, aflitos de coração. Dois momentos marcam a vida do nosso Redentor Jesus Cristo. Um é diante da morte do seu amigo, Lázaro, conforme João 11:35, aquele menor versículo da Bíblia, né? Lá nos diz, Jesus chorou. Seu amigo estava morto, havia morte na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta, Maria, uma família muito amada, que habitava no coração de Jesus de uma maneira singular. E quando ele vê o seu amigo sepultado, e a própria realidade da morte posta ali, embora ele fosse ressuscitar Lázaro, nós sabemos disso, mas ele não deixou de chorar diante de Deus, expressando a angústia profunda da sua alma, ao se deparar com a realidade da morte como consequência da condição do mundo caído, assolando uma família que era muito amada do nosso Redentor. E João 11:35 nos diz, Jesus chorou. A outra ocasião é as vésperas da condenação do nosso Redentor pelos nossos pecados, onde, conforme Marcos 14:34, o Senhor Jesus admite, está escrito assim lá em Marcos 14:34, e passagens paralelas, a minha alma está profundamente triste até a morte. O nosso Redentor, sim, o Rei da Glória, o eterno e soberano Deus e Redentor Jesus Cristo, diante daquela situação que seria a situação mais dramática da sua existência, que é morrer e receber os pecados de todos os eleitos de Deus, todos os pecados de todos os eleitos de Deus, de todas as eras, sobre seus ombros, experimentando a ira de Deus sobre si e o próprio poder do inferno sobre si, que é a condenação e a ira de Deus, mas recebendo então esta condenação no lugar dos pecadores, e diante disso ele reconhece, não apenas diante de Deus, mas até mesmo diante dos seus amigos, como ele chorou. A minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, é assim que um homem piedoso se achega diante de Deus. A exemplo do nosso próprio Redentor. Homem não chora, homem não demonstra fraqueza,
é uma visão profundamente pagã da realidade, para não dizer diabólica. Porque não outro, senão o nosso Redentor chorou, e ele era fraco, covarde. Não é isso que a gente tolamente imprime no coração dos nossos filhos? Homem não chora, menino. Então o nosso Redentor não era homem, e muito menos forte e digno. Percebe como o paganismo marca profundamente a nossa história, que nos arrasta para um caminho de frieza brutal, que nos rouba a humildade confiante de nos achegarmos diante de Deus e lançar diante dele a realidade dramática que cerca e assola o nosso coração. Homem não chora, homem não demonstra fraqueza, é pagão, senão diabólico, porque o nosso Redentor chorou diante dos homens, dos seus amigos, e até mesmo diante dos seus inimigos, porque estavam ali não apenas Marta e Maria, mas muitos judeus que não creram em Jesus depois da ressurreição de Lázaro, continuaram na rebelião dos seus corações, mas Jesus chorou. E Jesus reconheceu a sua fraqueza diante dos seus discípulos. Irmãos, o quanto nós temos sido francos diante de Deus, reconhecendo nossa verdadeira condição de fraqueza e necessidade? O quanto nós temos tido a coragem de reconhecer nossa fraqueza, como fez o nosso Redentor naquele jardim ou naquela tumba? Porque se quisermos chegar verdadeiramente diante de Deus, além de reconhecer que nós somos indignos, só terá valor nos achegarmos a Ele para expressar, pedir socorro pela nossa aflição, se nós tivermos a humildade de reconhecer o quanto nós somos fracos e carentes da sua graça. Nós não temos apenas Davi para imitar, mas o nosso próprio Redentor, que admitiu as aflições que assolavam o seu coração, e quando disse, se encontra profundamente abalada a minha alma até a morte. Essa primeira parte, irmãos, do Salmo, dos versos 1 a 6, onde, como eu disse, nós encontramos uma pausa. Nós percebemos que Davi recorre a quem pode ajudá-lo, baseado na graça e na bondade do Redentor, e não por seus méritos, porque ninguém é justo diante de Deus. Ele reconhece também o seu agudo sofrimento, e tanto a causa do sofrimento, que é o ataque maligno dos inimigos, quanto o poder que o sofrimento que os ímpios lhe causou, encontrou, então, êxito, que é o abatimento e o desânimo do seu coração. Então ele busca diante dessa situação, ele busca lembrar-se da graça de Deus já experimentada em sua vida, ainda que com um tom de anseio por isso, e então ele expressa o desejo de ser alcançado pela graça de Deus, diante do que ele vem passando. Ele anela pelo Senhor, como a terra anela por água. E esse é o quadro, um pecador confesso, buscando graça em seu Redentor, experimentando grande sofrimento e alma cansada, buscando fortalecer-se na graça de Deus a quem ele deseja intensamente. É diante desse quadro que nós podemos ler o que segue o restante deste salmo, onde nós encontramos então uma expressão ou uma petição que expressa a profunda dependência de Davi pelo seu Redentor e Deus. Como nós devemos suplicar ao Senhor em meio à aflição, irmãos? Em primeiro lugar, reconhecendo nossa indignidade. Em segundo lugar, admitindo nossa fraqueza. Em terceiro lugar, expressando nossa dependência. Versos 7 a 12 é o que nós temos aqui. Veja só, o verso 7, há um apelo urgente. Ele revela esse senso de dependência com um apelo urgente do salmista por socorro da parte de Deus. Apressa-te, responde-me, Senhor, porque o meu espírito desfalece, definha. Não esconda de mim a tua face, e então não serei semelhante aos que descem a cova. Ele está dizendo, olha Deus, eu tenho pressa, porque eu dependo do Senhor.
É uma dependência que é marcada por uma profunda urgência. Não é que talvez, está tudo bem, eu dou conta, mas se o Senhor quiser me ajudar, fica mais fácil. Não é isso que ele diz. Olha, eu dependo do Senhor e eu não tenho ninguém para me ajudar, e se o Senhor não me socorrer, eu serei semelhante àqueles que descem a cova. Eu já estou nas trevas por causa das assolações daqueles que me agridem e me atacam. Se o Senhor não me visitar para me retirar daqui, aqui é que eu vou viver para sempre sem assistência do Senhor. Se Deus esconder a sua face dele, ou seja, se Deus não socorrê-lo urgentemente, ele se encontrará definitivamente no meio do sepulcro, entre aqueles que estão sepultados. Veja só o paralelo entre o verso 7 e os versos 3 e 4. O poder maligno dos ímpios abateu Davi de tal maneira que, conforme lemos lá no verso 4, fez com que ele se encontrasse esmorecido de espírito e alma, não é? E aqui no verso 7, no começo do verso 7, quando ele suplica que o Senhor apressadamente o socorra, o responda, ele diz que o seu espírito se encontra desfalecido. Ou seja, se Deus não respondê-lo com urgência, o abatimento do coração dele será incurável. Ele depende do Senhor, não tem mais ninguém para recorrer. Também, na parte final do verso 7, nós percebemos, em contraste com o verso 3, que os ataques brutais infundidos pelos inimigos faz o salmista se encontrar em trevas. É isso que está lá no verso 3. E se Deus não visitá-lo urgentemente, ele realmente será sepultado naquelas trevas, como ele diz no final do verso 7. O salmista também expressa diante de Deus, nesta passagem, esta dependência com confiança e piedade. Os versos 8 a 10 vai nos mostrar esta dependência assim, notadamente confiante no Senhor e, ao mesmo tempo, com um anseio piedoso, que é resultado dessa dependência e confiança do Senhor, o seu Deus Redentor. Nós ouvimos o salmista aqui, tendo reconhecido que ele não pode recorrer a Deus baseado no seu próprio mérito, vimos isso lá no verso 2, mas de acordo com a fidelidade e justiça do Senhor, vimos isso no verso 1. E é diante dessa convicção que carrega o salmista, que ele então suplica que o Senhor faça resplandecer sobre ele a luz do seu amor pactual, a fim de que as trevas do sofrimento e da desolação do seu coração sejam dissipadas. Diante dessa convicção, então, ele suplica que o Senhor faça resplandecer o seu amor pactual, assim como o surgir do sol, irmãos, dissipa as trevas da noite que se passou. É, para o salmista, o ouvir da esperança graciosa do amor redentor de Deus em seu favor. A palavra que você lê como graça, no verso 8, é uma palavra hebraica, hesed, que fundamentalmente aponta, irmãos, para o relacionamento do Senhor para com o seu povo, baseado na aliança de redenção, no pacto da graça que Deus tem com o seu povo mediante Jesus Cristo. Esse pacto de redimir o seu povo do seu pecado, e fazendo-se Deus, então, Senhor do seu povo, e fazendo este povo um povo separado para ser povo desse Senhor Deus, conduzindo, então, esse povo debaixo da graça e das misericórdias eternas encontradas na redenção que há em Cristo. Então, onde lemos aí, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, faz-me ouvir pela manhã do teu amor pactual, ou seja, da esperança de redenção que há no Senhor. Essa súplica aqui do salmista é acompanhada de uma dependência confiante, pois em ti confio. Além, irmãos, de o salmista ser lembrado, ou se lembrar, de desejar ser lembrado, de experimentar, então, esse amor pactual de Deus em seu favor, como parte fundamental dessa aliança de Deus com o seu povo. O salmista, que é um homem pactual, ele também se interessa pelo outro lado deste mesmo pacto, ou desta mesma aliança, que é a fidelidade pactual do servo do Senhor. A aliança de Deus conosco tem dois aspectos: a fidelidade de Deus em nos sustentar pela sua graça debaixo da aliança de redenção que há em Cristo, e o chamado desse Deus de fazer-nos seus servos fiéis e submissos aos caminhos desta aliança graciosa de vida que o Senhor tem para nós.
Então, primeiro o salmista suplica ao Senhor que raie sobre as trevas do seu coração a esperança da graça do Evangelho de Deus, esse amor pactual de Deus, mas ao mesmo tempo o salmista pede que os passos dele sejam conduzidos neste caminho de graça que há em Cristo. É por isso que ele diz aí: faz-me conhecer o caminho que devo andar, pois a ti elevo a minha alma. Ele repetirá isso no verso 10. Essa confiança do salmista será expressa novamente pelo desejo de andar nos caminhos do Senhor. É uma dependência de Deus real, irmãos. É uma dependência efetiva de Deus, onde ele não quer apenas ser cuidado e protegido por Deus, mas ele quer depender de Deus, inclusive nos caminhos pelos quais ele deve andar, sendo dirigido ele pelo Senhor Deus, de conformidade com a vida nos caminhos graciosos do seu Redentor e Rei. Essa é a verdadeira dependência piedosa. Deus não é um servo em função de suprir as necessidades de Davi meramente. Ele não está interessado em Deus apenas para satisfazer as suas necessidades. Ele deseja viver com esse Deus e desfrutar do cuidado amoroso desse Deus, servindo a esse Deus de todo o coração. No verso 9, ele pede que Deus o faça livre dos inimigos, livre daqueles que querem destruí-lo. Porque no Senhor é quem ele busca refúgio. Deus é o seu abrigo no temporal. Tem um detalhe aqui, nesse texto, irmãos, que nos ajuda a entender o espírito, o ânimo de Davi, nesses versos 8 a 10. Se nós observarmos atentamente esses 3 versículos, 8 a 10, nós veremos que as petições do salmista são todas acompanhadas de reiteradas expressões de dependência. Veja comigo, no verso 8, em ti confio. No final do verso 8, a ti eleva minha alma. No verso 9, pois em ti é que me refugio. No verso 10, pois tu és o meu Deus. Tem outro detalhe nesse texto, que a maior parte das petições, as 4 das 5, são feitas de uma forma própria na língua hebraica, que enfatiza que aquilo que o salmista experimenta, ou experimentará porque é o que ele deseja, só pode ser produzido pelo Senhor. Nós não temos isso no nosso idioma, mas a ideia é que Deus é quem causa aquilo que a ação, então, será executada. Ou seja, o salmista diz aí no verso 8, faze-me ouvir. O Senhor somente é quem pode me fazer ouvir da tua graça bendita da redenção. Ninguém pode, eu não posso por mim mesmo encontrar essa graça. Só o Senhor pode fazer com que os meus ouvidos se dediquem a ouvi-lo. Ele diz no verso 8 ainda, faze-me conhecer, porque por ele mesmo, um pecador indigno, ele seria incapaz de compreender os caminhos do Senhor. Então ele suplica, só o Senhor pode me levar a conhecer os teus caminhos benditos. No verso 9, ele ainda diz, faze-me livre, porque só o Senhor pode me livrar. E ainda no final do verso 10, faze-me andar. Onde está guia-me o teu bom espírito, é faze-me andar o teu bom espírito, porque só o Senhor, pela sua graça, pelo Espírito Santo dele, santificador, é que pode nos fazer andar nos caminhos graciosos do Senhor. É um homem com uma profunda dependência de Deus, que reconhece que ele confia no Senhor e eleva sua alma e refugia-se no Senhor, porque Deus é o seu Deus. E é quem sabe que só o Senhor pode fazer ouvi-lo, pode fazê-lo conhecer, pode fazê-lo livre e pode fazê-lo andar. Ele sabe que aquele em quem ele deposita sua confiança é em quem somente ele pode encontrar e experimentar tudo o que ele necessita. No verso 10, irmãos, como já dito, ele novamente pede que o Senhor o santifique, faça-o ser um homem verdadeiramente dependente, ou faça ter uma dependência verdadeiramente piedosa, que não é apenas desfrutar da bondade de Deus em seu favor, mas é ter a disposição de coração de conduzir a sua vida nos caminhos do seu Deus, fazendo a vontade do seu Redentor. Ele diz que, ele pede que o Senhor
faça-o aprender ou o ensine a fazer a vontade de Deus, porque o Senhor é o seu Deus. E ele pede que o Senhor Deus o faça andar pelo seu espírito por terrenos que são planos. Irmãos, Deus não nos ama e não cuida de nós para nós andarmos no nosso próprio caminho. Ao contrário, Ele nos ama e cuida de nós com amor eterno, justamente para vivermos a verdadeira vida que Ele tem para oferecer àqueles que desfrutam dos caminhos da vida, que há em Cristo. E o salmista está compreendendo exatamente isso. Eu tenho um Deus que é gracioso comigo e só Ele pode me socorrer, mas este Deus me chama para andar nos seus caminhos graciosos, porque essa é a verdadeira dependência de Deus. Por fim, o salmista reitera aqui as suas petições diante de Deus, mostrando então essa dependência persistente diante do Senhor. Ele pede de novo por restauração do seu estado e também do pedido de livramento final aqui, mostrando essa dependência que se manifesta, então, nessa persistência em se achegar diante de Deus. Davi pede, no verso 11, para que Deus o vivifique e que Deus também o tire da angústia que ele experimenta. E, mais uma vez, Davi não pede para fazer isso porque ele merece. Pede para fazer isso por causa do nome do Senhor e por causa da justiça de Deus. Nossa tradução até optou aí por colocar, interpretando esse texto, por amor do teu nome ou por amor da tua justiça, mas na verdade o que o texto está dizendo é por causa, baseado na sua justiça e no nome do Senhor, pelos méritos do próprio Deus e da sua justiça e não pela dignidade do salmista. Não há mérito nele. E no verso 12, além de pedir para que Deus o restaure a alma abatida e aflita, assolada, que ele já reconheceu estar, ele pede que Deus dê a ele graça diante dos seus inimigos, uma vez que ele é alguém que está debaixo desse amor pactual do Senhor. No verso 12, nós encontramos novamente aquela mesma palavra, que é melhor traduzida por amor pactual, onde, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, aí literalmente é por teu amor pactual dá cabo dos meus inimigos. Primeiro, Davi recorre à aliança de redenção que há em Cristo, pedindo que Deus, verso 8, anime o coração dele, fazendo viver confiado nessa redenção e nesse compromisso pactual de Deus com seu povo. Agora ele pede a Deus que por este mesmo amor pactual ele seja livrado das garras dos inimigos do reino de Deus. Então, o verso 12, irmãos, apela novamente para Deus atuar em favor do seu povo, baseado no seu pacto, na sua aliança. Não no mérito do salmista, mas na aliança de redenção, como no verso 8. Assim como misericórdia aqui e graça lá, é essa palavra que descreve a aliança de Deus com o seu povo. Lá, Davi havia pedido que Deus visitá-lo baseado nesse amor pactual. Aqui ele pede para Deus visitar os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, dos servos do Senhor a quem Davi se incluía, baseado nesse mesmo amor pactual pelo seu povo. E de fato, irmãos, esse amor pactual de Deus envolve o cuidado para com o povo da aliança de tal maneira que a igreja do Senhor será protegida pelos inimigos do reino. É importante entendermos aqui que Davi não está buscando vingança pessoal. Quem é Davi? O pastor do povo de Deus, dos seus dias, o rei de Israel. Ele é aquele que cuidava do rebanho do Senhor, confiado sob suas mãos. Portanto, aquele ataque frontal ao rei de Israel era um ataque frontal dos inimigos do reino para a destruição do próprio povo de Deus, do povo da aliança. Davi não está buscando vingança pessoal, mas está pedindo que Deus liberte a sua igreja, o seu povo, o seu reino dos ataques brutais dos inimigos do povo de Deus. Contra esses, irmãos, Deus mesmo é vingador. Ele visitará com juízo todos os perversos. E essa é a dependência do salmista, a quem ele recorre, então, confiadamente em Deus, reiteradamente suplicando a Deus por socorro. O Senhor Jesus, depois de contar uma parábola, conhecida como a parábola do amigo importuno, lá em Lucas 11, verso 5 a 8,
que trata então da necessidade de sermos persistentes diante de Deus, como expressão dessa nossa dependência, ele explica a parábola. E quando ele explica a parábola, lá em Lucas 11:9 em diante, ele diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, diz Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Ao contar outra parábola, aquela parábola conhecida como a parábola do juiz iníquo, na qual uma viúva clama de noite pela sua causa diante desse juiz iníquo, que não teme a Deus, mas resolve então atender aquela viúva para que ele pare de ser importunado. Quando Jesus aplica o ensino dessa parábola, ele diz assim lá em Lucas 18, verso 7 a 8, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, dependência de Deus é fé confiante na graça de um Deus que socorre aqueles que recorrem a Ele constantemente. A persistência nossa em lançar diante de Deus as nossas aflições e pedir socorro para o Senhor não é incredulidade, é confiança humilde e dependente. A quem nós vamos recorrer? A quem nós temos, de quem nós temos socorro? Quem é que pode nos ajudar nos nossos anseios profundos, nas assolações da nossa alma, nas perseguições que experimentamos, no sofrimento que nos assolam, nos problemas que nos cercam, nas causas dramaticamente terríveis que fazem parte da nossa história? Quem é que pode nos auxiliar, senão o Senhor? Agora, temos tido fé suficiente para sermos persistentes em continuamente apresentar diante de Deus a nossa necessidade? Porque o que o salmista Davi faz aqui, os versos 11 e 12, revelam então essa dependência persistente. Ele já tinha pedido e ele pede de novo. Irmãos, o quanto nós temos sido dependentes do Senhor? Isso em relação à urgência. Uma dependência que nos faz reconhecer que nos leva à avidez por necessidade do Senhor. Como o verso 7 desse texto nos mostra, um homem carente de urgência de socorro. Uma dependência que também é confiante, que reconhece que o Senhor é a nossa única esperança, em quem confiamos que o seu amor pactual nos visitará com o sol nascente da justiça. A quem nós dizemos repetidamente: em ti confio, a ti eleva minha alma, em ti é que me refugio, tu és o meu Deus. O quanto temos sido dependentes do Senhor pela nossa piedade, uma dependência piedosa que nos conduz não apenas a desejar o livramento do Senhor dos sofrimentos que experimentamos, mas do desejo do nosso coração de andar nos caminhos graciosos do Senhor, pedindo que Deus, antes mesmo de nos livrar dos nossos inimigos, nos livre dos nossos próprios tropeços e do risco que nós corremos de nos arrastar por caminhos pecaminosos. Não é isso que o Senhor Jesus pediu que orássemos, na dependência de Deus para nos livrar das tentações do nosso próprio coração? O quanto nós temos pedido como homens e mulheres pactuais a Deus, para que Ele nos faça viver piedosamente nos seus caminhos, porque essa é uma expressão da verdadeira dependência de Deus, desejar trilhar os nossos passos nos caminhos do Senhor. E o quanto nós temos sido persistentes como expressão da nossa fé, sabendo que só temos o Senhor para recorrer, então clamando a Ele dia e noite, em confiança de que seremos socorridos pela sua graça. Como devemos suplicar ao Senhor em meio à aflição, irmãos? À luz desse salmo, reconhecendo nossa indignidade, reconhecendo que somos pecadores. Nunca nos acheguemos diante do tribunal de Deus pensando que nós merecemos estar ali, ainda que a nossa causa seja justa. Nós somos pecadores, portanto, reconhecendo nossa indignidade. Em segundo lugar, admitindo a nossa fraqueza.
como fez o nosso Redentor Jesus, e não como o paganismo tenta nos ensinar, chorando e expressando as fragilidades que assolam o nosso coração diante de um Deus forte, e expressando a nossa dependência de Deus, uma dependência que é expressada na urgência, na confiança, na piedade verdadeira e na persistência em saber que só temos a Deus para recorrer sempre. Então é a Ele que nós recorreremos sempre. Que Deus nos ajude, irmãos, como peregrinos aflitos, a experimentarmos graça diante do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem nós temos livre acesso a esse Deus gracioso. Vamos orar. Deus, esta é a Tua palavra, e ela possa encontrar lugar no nosso coração. Eu não sei como está a aflição dos meus irmãos, o que os meus irmãos têm efetivamente experimentado no seu coração, como verdadeiramente se encontram diante dos dilemas que os cercam, mas o que a Tua palavra nos ensina é que nós devemos sim nos achegar a Ti, Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, indignos, mas que podemos nos achegar a Ti, confiados na justiça graciosa do Senhor, que há em Cristo, nosso mediador. Que nós, ó Deus, precisamos, de fato, abrir o nosso coração a Ti, expondo, ó Deus, as nossas fraquezas, porque sabemos que o Senhor que nos conhece deseja que, com humildade, ó Deus, nós apresentemos as aflições que marcam o nosso coração. E também, ó Deus, com profunda dependência do Senhor, sabendo que só no Senhor é que nós encontramos, ó Deus, direção para a nossa vida, sendo o nosso Salvador gracioso em Cristo, nosso amparador, nosso abrigo seguro, aquele que nos livra até de nós mesmos, nos ensinando a andar nos Teus caminhos de vida, como resposta de gratidão por tão grande salvação, e diante de quem, ó Deus, nós não temos outra coisa a fazer, senão como pedintes humildes seguirmos suplicando a graça do Senhor sobre nós. Abençoe os meus irmãos em nome de Cristo, a mim também, precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.